Depois que Deus posiciona alguém, o inimigo sempre tenta reagir. O palácio parecia viver dias tranquilos. Ester estava estabelecida como rainha. Mardoqueu seguia próximo, fiel, observando, servindo. A vida parecia finalmente ter encontrado estabilidade. Mas enquanto muitos descansavam, o mal começava a se movimentar. Um homem chamado Amã é promovido pelo rei Assuero. Ele recebe autoridade, honra, posição elevada. Todos deveriam se curvar diante dele em sinal de respeito. Todos, menos um, Mardoqueu. Ele não se ajoelhava, não se prostrava, não prestava reverência. Não era arrogância, era fidelidade. Um judeu não se curvaria como forma de exaltação a um homem. Sua adoração pertencia somente a Deus. Dia após dia, os servos do rei percebiam aquela atitude e perguntavam por que ele insistia em desobedecer a ordem. Mas Mardoqueu permanecia firme. Até que contaram a Amã. E quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava, seu coração se encheu de fúria. Mas o orgulho dele era grande demais para atingir apenas um homem. Ele queria mais, muito mais. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, Amã decide algo terrível: destruir todo o povo dele, homens, mulheres, crianças. Uma nação inteira seria alvo de sua vingança. Perceba como o inimigo trabalha. Às vezes, a fidelidade de um provoca a ira contra muitos. Amã então procura o rei. Ele usa palavras calculadas, manipuladoras. Fala sobre um povo espalhado pelo império, diferente dos outros, que não seguia as mesmas leis. Insinua que era perigoso mantê-los vivos. E oferece dinheiro. O rei, sem investigar, sem perguntar nomes, entrega seu anel de autoridade. Isso significava poder total para emitir um decreto irrevogável. O destino de milhares é decidido em uma conversa rápida. Cartas são enviadas para todas as províncias. A ordem era clara. Em determinado dia, os judeus deveriam ser mortos, destruídos e exterminados. O terror começa a se espalhar. Enquanto isso, o rei e Amã se assentam para beber. O palácio celebra, mas as ruas choram. Que contraste forte! Quem está no poder muitas vezes não sente a dor de quem sofre as consequências das decisões. E talvez você perceba algo impressionante. Ester ainda não sabia de nada. A mulher que Deus havia colocado dentro do palácio ainda ignorava completamente a tempestade que estava se formando contra seu povo. Mas o céu sabia. Deus não perdeu o controle nem por um segundo. O decreto podia ter o selo do rei da terra, mas a história continuava nas mãos do rei do céu. Quando Mardoqueu entende a dimensão da tragédia, ele rasga suas roupas, veste pano de saco e cinza e sai pela cidade clamando em alta voz. Outros judeus fazem o mesmo. Há choro, jejum, lamento. A morte parecia certa. Humanamente falando, não havia saída. Uma lei dos medos e persas não podia ser revogada. O dia marcado já existia. Era o fim. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que Deus costuma escrever seus maiores milagres. Quando tudo parece fechado, ele ainda tem caminhos que ninguém enxergou. Dentro do palácio, Ester começa a ouvir rumores. Suas servas contam que Mardoqueu está em pranto diante do portão. Ela fica aflita, manda roupas para que ele troque o pano de saco, mas ele recusa. Então, Ester envia um mensageiro para entender o que está acontecendo. E quando a resposta chega, tudo muda. Ela descobre o decreto, descobre o plano de extermínio, descobre que sua posição no palácio agora tem um significado muito maior. O conforto se transforma em responsabilidade, o privilégio se transforma em missão. Aquela coroa que parecia presente se revela um chamado. E é aqui que a parte mais intensa da história começa a nascer. Porque Deus nunca posiciona alguém apenas para desfrutar. Ele posiciona para cumprir propósito. No próximo episódio, veremos Mardoqueu confrontar Ester com palavras que ecoam através dos séculos. Palavras que despertam coragem. Palavras que revelam destino. Ela terá que decidir entre permanecer em silêncio ou arriscar a própria vida. O medo vai bater à porta, mas também a fé. E a pergunta será inevitável: por que Deus a levou até ali? Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo. Assim mais pessoas conhecerão a grandeza do Senhor. Compartilhe com alguém que precisa entender que, mesmo quando o inimigo tenta decretar o fim,
Deus ainda escreve reviravoltas. E escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque na próxima parte você verá o chamado que transformou Esther de rainha em instrumento de salvação. Nos vemos no próximo episódio.